Senhora Presidente, senhores parlamentares, há exatamente um ano, senhora Presidente, exatamente às 14 horas e 23 minutos, o Brasil perdia a presença física de José de Alencar. O mineiro José de Alencar, como ele era chamado, embarcou no trem da história que ele tanto contribuiu na sua construção. Uma história tão simples na essência como ele, e ao mesmo tempo tão completa de exemplo, como a de todos aqueles que nessa travessia terrena cunharam o nome do memorial do seu país. Na fila daquelas pessoas simples, também como ele, que lhe dedicaram o último adeus, o noticiário mostrou uma senhora palavreando singelo, mas que deu o tom da imagem que ele construiu com os verdadeiros seres humanos. Ela havia marcado uma cirurgia com as mesmas características das tantas que ele submeteu exatamente naquele dia, em que o sol apino aguardava a sua vez de passar, mesmo que por um lapso de instante, ante o corpo do ex-senador e ex-vice-presidente. Ela disse mais ou menos assim: eu desembarquei a minha cirurgia e não vim aqui para pedir a ele um milagre para o meu caso. Eu vim lhe pedir para que peça a Deus que me dê pelo menos um pouco da força e da coragem que ele demonstrou durante esse seu longo período de sofrimento. Apenas isso. Aquela mulher, singela no vestir e no falar, tal como ele, demonstrou não só o seu reconhecimento pelo ser humano Zé Alencar. Ela afirmou a sua certeza de que ele está agora junto a Deus. A mesma certeza que todos nós. Portanto, a ele que foi e que sempre será uma das nossas maiores referências e que conhece tão bem a vida e a lida de todos os brasileiros, pedimos que rogue a Deus agora por todos nós. Pela nossa saúde, pela nossa paz, pela recuperação, pelos nossos melhores valores humanos e éticos, e que ele viva agora intensamente a eternidade, porque poucos como ele merecem tanto a paz dos justos. O médico cirurgião Raul Coutot, que por um longo tempo atendeu ao ex-vice-presidente, disse em seu artigo na Folha de São Paulo: mais de uma vez, em conversas reflexivas, pude lhe dizer que via como um exemplo de sucesso profissional, político e familiar, mas em especial como exemplo de paciente. Nesse aspecto, ele influenciou milhões de brasileiros que viam nele um porta-bandeira da fé, da esperança, da determinação. Quantas vezes, enquanto andávamos pelo hospital, cruzamos com pacientes que faziam questão de lhe dizer que eles se fortaleceram nas lutas contra as suas doenças, tendo sua força de vontade de vencer o próprio mal. O mesmo médico termina assim suas reflexões. Na sua infindável procura pelo significado da vida, o homem usa a explicação racional, emocional, científica e religiosa. Na busca de sentir que a vida valeu a pena, até mesmo sem entender em sua plenitude, tenta conquistar amor, felicidade, paz, saúde, sucesso e tantas outras coisas. Para mim, o Zé de Alencar chegou lá. Pois é, o Zé chegou lá, e na sua travessia entre nós ele deixou menos árduos os nossos caminhos, que ainda temos que trilhar. Basta que sigamos agora a sua luz. Difícil alguém que tenha
dialogado com a morte com tanta serenidade como ele. Ele dizia não temê-la. Dizia também que se Deus quisesse levá-lo, não precisaria de mais cânceres. Por isso, ele vivia a vida intensamente. A propósito, eu me lembro de um filme de Bergman, rodado nos idos de 1957. Presidente Suplicy, chamado O Sétimo Selo. Um cavaleiro retorna das cruzadas e no caminho se defronta com a morte. Vem me buscar, ela pergunta. Vem me buscar, ele pergunta à morte. Ando com você há muito tempo, ela responde. Eu sei, diz ele. Está preparado, indaga a morte. O meu corpo está, mas eu não, conclui o cavaleiro. O José de Alencar sabia que a morte lhe rondava, mas inverteu a conclusão do cavaleiro do filme de Bergman. Eu diria, ele, Zé Alencar, estava preparado, mas o corpo de Zé Alencar é que não estava. O meu corpo não é de morte, mas de vida. A minha e a de tantos outros que lutarão nessa verdadeira cruzada contra esse mal, que ainda persiste, apesar de tamanho avanço da ciência. Circulou na internet uma historinha em tom popular sobre a travessia de Zé de Alencar para outra dimensão. Diz ela, quando ele chegou no céu, encontrou as portas abertas. Estranhou, entretanto, que não havia uma única alma a recebê-lo. A justificativa foi dada por São Pedro. É que nós já havíamos marcado com ele umas 10 vezes, e em todas ele desmarcou, e nós não comparecemos a esse encontro. Acredito que ele terminaria não acontecendo. Eu fui um daqueles que, petulante, tentei convencer a Deus da importância de permanência sempre maior ao nosso lado Zé de Alencar, como ser humano e como homem político. Como ser humano, principalmente nesses tempos em que estamos perdendo cada vez mais o verdadeiro sentido de humanidade. Humanidade entendida como natureza humana, como gênero humano e principalmente como benevolência, como clemência, como compaixão, como bondade e solidariedade, como valor. Tudo que o Zé tinha. Com um homem público, principalmente nesses momentos de descaminhos na política de apropriação indébita do que é essencialmente coletivo, a defesa da atividade pública, como um sacerdócio, tudo o que ele sempre foi. Nada mais merecida por tanta homenagem que lhe propiciou, como no derradeiro, a presidente Dilma Rousseff. Ela lhe estendeu a rampa do palácio para que o povo pudesse reverenciá-lo. Admiradores anônimos, tantos Zés e tantos Silva quanto ele, todos os sotaques irmanados pelo mesmo tipo, jeitão do povo brasileiro de ser. Senador Pedro Simão, queria dizer que é tão um belo pronunciamento onde Vossa Excelência homenageia o nosso ex-vice-presidente José Alencar, tendo em conta que o próximo orador é o senador Paulo Paim, mas se ele estiver de acordo, eu vou conceder o tempo necessário para que Vossa Excelência possa concluir o seu pronunciamento da maneira como Vossa Excelência, o ex-presidente e vice-presidente José Alencar tanto merecem. Muito obrigado a Vossa Excelência.
De certa maneira, Deus entendeu ao colocar nesse momento Vossa Excelência na presidência. Todos nós sabemos por quê. Obrigado. A vida de Zé de Alencar, nos últimos tempos, lançou também um desafio à ciência. Não pelo tempo que ele viveu a mais, mas pelo tempo que ele ainda deixou de viver, apesar dos reconhecidos avanços do conhecimento. O homem ostenta nas nossas telas de plasma cristal líquido um LED, um míssil que destrói com precisão milimétrica o alvo a quilômetros de distância. Mas ainda não consegue estender inteiramente o que destrói as suas próprias células. Mostra a imensidão do universo em 3 dimensões. Em 3 dimensões mostra a imensidão do universo. Mas ainda morre picado por um único mosquito, quase sem dimensão. O cirurgião Raul Coutot inicia o mesmo artigo citando que para um médico, a perda de um paciente é motivo de reflexões. Foi feito o melhor? Fiz tudo o que devia ser feito? Algo poderia ter sido diferente? Foram respeitados os desejos do paciente? Os desejos de sua família? Fui determinado e, ao mesmo tempo, acolhedor quando necessário? Tenho certeza que Zé de Alencar não se deixou levar tal e qual o personagem do filme. Não apenas para que a ciência caminhasse no sentido de buscar a cura para o mal, o que já teria sido uma contribuição valiosa. Ele foi além. A sua luta pela vida foi um tempo de plantio nas nossas consciências da semente de uma ampla revisão das nossas prioridades. A comida e não a fome. O pão e não o canhão. A dignidade do trabalho e não a humilhação do desemprego. A ética e não a corrupção. A luz da educação e não a escuridão do analfabetismo. A vida e não a morte. O cavaleiro do filme de Bergman propôs um jogo de xadrez com a morte. Perguntou-a o tempo suficiente para que o diretor pudesse, através da arte, convidar-nos de uma profunda reflexão sobre a vida. O Zé Alencar também dialogou com a morte. E igualmente a postergou o tempo suficiente para que nós, da mesma forma, pudéssemos refletir sobre a existência humana. Na arte do filme, o Bergman. Na vida do Zé, a sua inabalável fé. Ele se valia de Santo Agostinho. O homem deve viver preparado para morrer a qualquer instante e proceder como se não fosse morrer nunca. Era a frase de Santo Agostinho que Zé de Alencar fazia questão de repetir. O homem deve viver preparado para morrer a qualquer instante e proceder como se não fosse morrer nunca. Pois é no jogo de xadrez da vida, o corpo do Zé chegou ao seu instante. Mas a sua alma, o seu legado, os seus ideais, os seus ensinamentos, o seu exemplo, não morrerão nunca. Ele dizia não temer a morte, mas a desonra. Eu acho que não há melhor imagem que represente o que o país sentiu naquele momento da travessia do nosso vice-presidente, que é o senhor Honorário Carneiro, seu secretário particular durante 40 décadas. Durante 4 décadas. Ante a pergunta do jornalista sobre o que ele estava sentindo naquele momento,
A sua primeira reação foi um sepulcral silêncio. E 2 lágrimas rolaram pelo seu rosto entristecido. Melhor resposta não poderia haver. Estou certo de que aquele silêncio, aquela tristeza e aquelas lágrimas, com elas, ele respondeu em nome de milhões de brasileiros. Ainda não caiu a ficha, ele enfim murmurou. Ainda não caiu a ficha. Nem a nossa. O Zé Alencar deixou entre as imagens dos santos de sua devoção um manuscrito com a letra de uma canção de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, chamada Quando Eu Me Chamar Saudade. Uma premonição, como falou o mesmo jornalista, diz ainda assim a canção. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu peço e penso assim. Se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade. Quero preces e nada mais. Pena que este país não cultive a sua melhor memória. O Zé de Alencar não pode ser esquecido pelo povo brasileiro. Exatamente porque ele tinha um bom coração, como diz a letra da canção. Eu só inverteria o sentido do último verso. Exatamente por ter um bom coração. Agora que ele se chama saudade e que nunca se valeu da vaidade, está certamente na celestial divindade. Então, não é mais ele quem nos pede preces. Sei que oração nunca é demais. É a ele que invocamos agora as nossas súplicas em um momento em que tudo indica não aprenderam as lições deixadas pelo Zé de Alencar. Que ele olhe por nós, para aliviar os nossos tantos ais. Que ele, merecidamente, descanse em paz. Aí sim, como naquela canção,